Paz do Senhor Jesus para todos. Estou aqui nesse momento para mais um vídeo, juntamente com vocês. Estou bem, graças a Deus. Espero que todos vocês também estejam bem. E é isso, né? Vamos aqui, sem mais demora, para a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, versículo 13, capítulo 13. A partir do versículo 2, diz assim: Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Por quê? Porque o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz com indecência, não procura os seus próprios interesses, não as espera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti com as coisas próprias do menino. E o último versículo diz assim: Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estas três, porém a maior destas é o amor. Né? Você pode fazer tudo, né? Nós podemos fazer tudo, mas se nós esquecer do amor e exercer o amor, então tudo que a gente fizer não vai ter nenhuma validade. Porque se não tiver o amor, é igual a fé, né? A fé sem obra é morta. Mesmo assim, se nós fizer todas as outras coisas e não tiver o amor em nossos corações para com o nosso próximo, nada adianta, né? Não adianta nada. E aqui, né? O nosso irmão e apóstolo Paulo, ele nos exortava acerca do amor, como é importante para nós termos o amor. Porque ainda que nós fale línguas estranhas, ainda que nós tenhamos o dom de ciência, de profecia, conhecer todos os mistérios, mas se nós não tivermos amor, para nada se aproveita, né? Nada nós seremos. E ainda que nós distribuíssemos todos os nossos bens, toda a nossa riqueza para os pobres, ainda que nós entregássemos o nosso próprio corpo para ser queimado por alguém ou pela obra de Deus, se nós não tiver amor. E aí você pode me perguntar, mas então o que é o amor? O amor, ele é paciente. O amor, ele é benigno. O amor, ele não se arde em ciúmes. Ciúme exagerado, né? O amor não ufana e não ensoberbece. Quer dizer, ele não defama ninguém. O amor não é soberbo. Ele não se conduz com indecência. Ele não procura os seus próprios interesses. Ele também olha o interesse de alguém. O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. O amor, ele jamais acaba. Havendo profecias, elas vão desaparecer um dia. Havendo línguas, vai desaparecer um dia.
Lá no céu não vai haver mais profecia. Lá no céu não vai ter mais dom de línguas. Mas lá no céu nunca vai acabar o amor. A ciência também vai se acabar. Toda a sabedoria do homem vai se acabar. Mas o amor não vai se acabar. O amor, ele é muito sofredor. Ele tudo crê, tudo suporta e tudo espera. Louvado seja o nome do Senhor. É muito forte. Essa palavra é muito forte. Já tem alguns dias que o Senhor está falando comigo sobre o amor. E aí, se eu vou assistir um vídeo, fala sobre o amor. Se eu vou para a igreja, lá fala sobre o amor. E eu sempre, se eu abro a Bíblia para ler, me deparo com uma passagem falando sobre o amor. E já tem alguns dias que eu estava assim, querendo trazer aqui para o canal uma palavra sobre o amor. Quando a gente vai dar uma palavra, o Senhor primeiro, Ele nos exorta dentro daquela palavra. Primeiro Ele fala com a gente para depois falar com as pessoas. E aqui o Senhor estava sempre falando comigo, né? Que a gente precisa a cada dia melhorar as nossas ações, melhorar o nosso relacionamento com Deus. E o Senhor estava falando comigo e através do amor, tocando no meu coração para me trazer essa palavra aqui no canal. E estava sempre a confirmação de Deus, né? Para onde eu ia, estava ali a palavra do Senhor falando sobre o amor. Então isso aí é uma confirmação que realmente o Senhor queria que eu trouxesse essa palavra aqui no canal. E aqui estou eu, né, para mais uma vez falar do amor de Deus juntamente com vocês. O amor, ele tudo crê, tudo suporta. O amor, ele não se arde em ciúmes. E tem pessoas que falam assim, eu preciso de uma prova de amor. Ele não te ama. Se alguém te pedir para você que é moça, uma jovem, para você, que é uma serva de Deus, se alguém chegar para você e dizer, eu quero uma prova de amor, você cai fora, porque não pertence a Deus esse amor. Esse amor não é o amor de Deus, não é o verdadeiro amor. Porque o amor não é indecente. Alguém diz assim, o meu amor por ele se acabou, por ela se acabou. Não era amor. Porque o amor não se acaba, a Bíblia diz. E a palavra de Deus, ela não é mentirosa. Você pode passar, às vezes, com a sua família ou com seu esposo. Pode passar perrengue, pode passar momentos difíceis. Mas o amor não se acaba. Você pode ficar zangado, mas o amor não se acaba. Porque a Bíblia diz que não se acaba o amor. O amor, ele tudo crê. Ele tudo sofre. Tem pessoas que é sofredor, mas ele nunca desiste. Tem mulheres que ela tem um esposo, que aquele esposo apronta, e aquela mulher sofre, uma mulher sofredora, mas ela nunca desiste. Até que ela vê o agir de Deus. O amor, ele tudo crê. É aquela pessoa que não desconfia de ninguém, que tem um coração puro, tudo espera e tudo suporta. Esse é que é o amor. Eu acho tão lindo quando eu vejo uma irmã ou um irmão que tem esse dom do amor. Aquelas irmãs sofredoras, que não desistem nunca, que tem os joelhos calejados de buscar a Deus, de orar ao Senhor. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tem paciência para esperar o momento de Deus, sem reclamar. Verdadeira ovelha é assim, sem reclamar. Como Deus falou comigo dentro dessa palavra. Como Deus me chamou a atenção aqui dentro dessa palavra. Louvado seja Deus. Diz que lá no céu vai permanecer o amor. Tudo vai passar, mas o amor não vai se acabar. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor.
Estas três, porém o maior destes é o amor. Busque os dons espirituais, mas busque muito mais o amor, porque o amor pode salvar, o amor pode libertar, o amor pode transformar, o amor pode levantar, o amor é tudo, o amor é tudo, feliz é quem ama, né? O amor é tudo, o amor é Cristo, Deus é amor. O amor de Deus ele é tão grande que ele enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para nos dar a salvação. Se alguém diz assim, eu amo a Deus, mas ele não ama o seu próximo, ele não estende as mãos para o seu próximo, então esse não é o amor verdadeiro. Quantas pessoas abrem a boca para dizer, eu amo a Deus, mas ele não ama o próximo, ele não tem amor pelo seu irmão, tem raiva, odeia o seu irmão. Como é que eu vou dizer que eu amo a Deus se eu não amo os filhos de Deus? Já ouviu aquele ditado que uma mãe sempre fala assim, se quiser ganhar uma mãe, trate bem o meu filho. Se quiser me dar uma balinha a meu filho, que você adoça a minha boca. Já ouvi muitas mães falar esse provérbio. Põe uma balinha na boca do meu filho, que você adoça a minha boca. Quer me ganhar? Então trate bem o meu filho. Já ouvi várias mães falar isso. Mesmo assim é com Deus. Você quer ganhar o amor de Deus para você? Quer chamar a atenção de Deus? Então trate bem os filhos de Deus. Trate bem os pequenininhos do Senhor. Porque se eu falo que amo a Deus, mas eu piso nos pequenininhos, mas se eu odeio o povo de Deus, se eu odeio o filho de Deus, os filhos de Deus, tem alguém que diga, eu sou de Deus, eu amo a Deus, mas odeio o cristão. Mas tem raiva dos crentes. Sei que tem muito crente que faz coisas erradas. Mas a Bíblia diz que o joio está no meio do trigo. Estão misturados. E vai ter o dia de Deus arrancar o joio do meio do trigo. Mas não é por isso que eu vou odiar o cristão. Conheci uma pessoa que tinha raiva até de passar na frente de uma igreja evangélica. Tinha raiva, tinha nojo. Outros dizem, não gosto de crente, porque crente é ladrão. Mas diz que ama a Deus. Então, se um faz uma coisa errada, todos pagam. Aí a pessoa vai, xinga todo mundo, fala de todo mundo. Para ele, todo crente é um, mas não é. Tem o joio e tem o trigo. O trigo é o verdadeiro. E o joio é aquele que promove o escândalo no meio das igrejas. Então, se eu digo que amo a Deus e não amo os filhos de Deus, esse amor não é de Deus. Não é o amor verdadeiro. Não é o amor que Deus deixou. Porque o amor de Deus, ele é diferente. Ele ama o Pai e ama o Filho de Deus. Ama o Deus, que é o Pai, e ama o Filho dele. Então vamos amar uns aos outros. Porque se você não amar, você também não vai entrar no céu. Se eu não procurar amar o meu irmão, eu não vou entrar no céu. A minha fé é vã, é mentirosa. Como Deus falou comigo através dessa palavra. Para que eu venha procurar cada dia mudar a minha vida. Mudar a minha maneira de ser, de servir a Deus. A Bíblia diz que quem quer ser o maior no reino dos céus, aqui tem que ser o menor, aqui tem que servir. Tem que ser servo. Quantos tá com uma pastona bonita e não olha nem para o lado onde está o pequenininho? Mas um dia Deus virá. O Senhor vai vir. Ele vai vir não mais como advogado, mas ele vai vir como juiz. E todos nós vamos dar conta diante dele, dos nossos feitos, daquilo que fizemos. Nós vamos chegar diante de Deus. Ninguém vai poder correr
diante da face do Senhor. Ninguém vai poder se omitir, não vai poder se esconder da face de Deus. Enquanto nós podemos, então, vamos amar o nosso irmão. Vamos dar a mão para aquele que precisa de nós. Vamos ajudar. Vamos perdoar aquele que pecou. Te ofendeu? Perdoe. Jesus perdoou nossos pecados. Jesus morreu na cruz, deu a sua vida, derramou seu sangue para nos perdoar. Então vamos perdoar também. É isso? Vamos perdoar. Vamos obedecer a palavra do Senhor. Vamos fazer de tudo para amar a Deus. Se você amar teu irmão, tu ama a Deus. Mas se tu não amar teu irmão, esqueça que você não está amando a Deus. Então age com inteligência, com sabedoria. Ame a Deus. Ame a Deus. De que maneira? Amando os filhos de Deus. Amando o seu próximo. A Bíblia conta a história de um certo homem que estava deitado na beira da estrada. Estava ali à beira da morte, que os ladrões tinham roubado ele, tinham batido nele, ele estava ali. E era na beira de um caminho que muitos passavam para ir para o templo. Passaram ali vários homens de Deus, que se diziam de Deus. E ali passaram aqueles homens com a sua bolsa, com a sua pasta, né, na mão. Ia para o templo e olhou para aquele homem e ninguém fez nada. Deixou aquele homem lá jogado. Mas passou um samaritano. Quem era o samaritano? O samaritano era aqueles que eram tidos pelos judeus como um pecador. Os samaritanos e os judeus não se comunicavam, porque os judeus se achavam tão bons que não se comunicavam com o samaritano. Mas passou aquele samaritano, passou aquele homem e olhou para aquele pobre homem que estava ali. Para aquele homem que estava deitado no chão, naquelas condições. E ele pegou aquele homem e ajudou aquele homem, curou as feridas daquele homem e ajudou aquele homem. Quantos cristãos que não conseguem ajudar ninguém, só olha para si próprio, está com o bolso cheio de dinheiro, mas não tem coragem de ajudar ninguém. E vê pessoas do seu lado precisando de ajuda e não ajudam. Mas que nós possamos refletir essa palavra, meditar nesta palavra e entregar nossas vidas para Jesus. Não ficar dentro da igreja enganando a nós mesmos. Ou mesmo fora da igreja achando que você é de Deus, quando você não ama os filhos de Deus. Você não está amando Deus coisa nenhuma. Então vamos buscar a Deus de coração, com a nossa alma. Aceitar Jesus. Se você não aceitou, e aqueles que aceitaram da boca para fora, aceita de novo. E vai fazer vereda direita diante do Senhor, porque a porta do céu é estreita, o caminho é estreito e poucos há quem encontre o caminho estreito. Não todos vão encontrar, poucos vão entrar no céu. Por quê? Porque o caminho é estreito e poucos vão encontrar o caminho. Porque todos só querem o caminho largo, o caminho que pode entrar com bagagem de qualquer maneira, o caminho que não tem renúncia. Porque muitos não querem renunciar. Não querem mais renunciar às bagagens, quer entrar com a bagagem e com bagagem lá não entra. Vamos nos converter ao Senhor. Vamos nos converter a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, para que possamos morar no céu, entrar no céu pelas portas. Eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, porque eu tenho visto Deus me abençoar, me ajudar, Deus falar comigo e me exortar para que eu entre na porta estreita, para que eu deixe o caminho largo e entre na porta estreita para entrar no céu. E assim eu deixo esse vídeo até aqui, e que Deus venha abençoar a tua vida, e mais um beijão no teu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus, se assim o Senhor nos permitir. Deus te abençoe.